Bom, gente, a gente vai para outra palestra. Quem vai trazer agora o conteúdo para a gente, um queridíssimo, ele já está de pé, todo mundo sabe quem é, vai trazer aqui para nós. Cara, o Croco, eu nunca vou cansar de dizer isso, por tudo que ele contribuiu no Elite ao longo dos anos, muita gente cresceu a partir do conhecimento dele, e a palestra que ele vai trazer aqui para a gente é outra masterização, adoro isso. Ele vai compartilhar com a gente as 12 lições de modelos de negócio que mais impactaram, que mais surpreenderam ele na estrada da vida dele. Então não é pouca coisa, eu quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas, Júnior Croco! Boa! Vai. E aí, turma, tudo bem? Ixi, pode baixar um pouco, né? Pode baixar um pouco? Tá comigo. Quer baixar um pouquinho? Tá alto? Tá bom. Tá ruim? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então tá bom. E aí, como estamos? Bem? Cheguei depois do almoço, estava em Balneário Camboriú. Aí eu vim para cá agora. Podia deixar de prestigiar. E é sempre um prazer estar com vocês. Conversei com bastante gente nesse meio tempo, né? Fazendo as consultorias, as mentorias. Acho que foi bem legal. Tem gente que ainda não fez. Está à disposição ainda. A gente vai colocar até um deadline aí, né? Sim. Então tá bom. Turma, eu cheguei aqui, né? Eu estava conversando com o Thales, ele tinha pedido um tema para mim. Aí eu falei assim, pô, beleza, modelo de negócios. E eu comecei a fazer uma série de pesquisas, né? Eu gosto bastante de fazer pesquisa, construir um baita conteúdo técnico e tal, todos cheios de detalhes e tal. Aí, só que eu não estava em paz, né? Porque eu falei, porra, cara, não sei, não é bem por aí. Aí eu cheguei aqui, né? Eu falei assim, cara, e aí, como é que tá? Aí ele falou assim, cara, eu não sei o que você falou, mas alguma coisa aconteceu, porque eu estava num evento cristão lá em Balneário e bastante reflexão. Aí o Thales falou, não sei nem que frase que ele falou, mas deu uma desbloqueada. Eu falei assim, cara, não é nada disso. Não é nada de conteúdo técnico. Muito pelo contrário, conteúdo técnico vocês são muito melhores do que eu. Né? Mas eu acho que tem mais bagagem, eu tenho mais anos de vida. E aí nessa jornada teve alguns aprendizados que eu acho que eles são muito mais valiosos. E foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Tá bom? Então são as 12 lições que eu aprendi na vida sobre modelos de negócio. Para quem não me conhece, adoro essa foto, né? Vocês gostaram, né? Tá todo mundo querendo que eu viesse de roxo hoje, né? Eu tô ligado. Eu cheguei todo mundo, não vem de roxo, não vem de roxo. Não deu para fazer a piadinha. Não deu para fazer a piadinha, né? Mas tudo bem. Oi? Sentiram falta do Barney. Vocês não valem absolutamente nada. Não valem absolutamente nada. Mas vamos lá. Tudo começou nesse momento aqui, ó. É sério. Aqui que despertou meu interesse por modelos de negócio. Por quê? Teve um dado dia que eu tinha aquele dia de cão e a minha esposa pediu para quando chegasse em casa, antes de chegar em casa, passar na farmácia para comprar um leite para minha filha. E ela tomava esse infeliz aqui, desse Aptamil HA. E para quem recebia naquela época R$ 2.800, comprar 3 por semana disso aqui, é só você fazer conta, né? E nesse dia, lamentável, o cartão não passou na farmácia. Aquela fila de gente atrás, você tenta passar o cartão, não vai. Sabe aquela situação? Não passa e você sua. Não, mas é o banco, eu vou ligar e tal. E uma pessoa veio atrás de mim e pagou a diferença. Faltavam R$ 20. E aqui me deu o start assim, cara, não dá para eu ganhar, não dá para eu viver com essa grana que eu recebo. Eu preciso fazer uma outra coisa. E aí que eu entendi que existia um negócio chamado negócio. Até então eu trabalhava com marketing. Pois bem, tornando a história longa curta, eu fui para um resort em 2013. O meu cunhado e minha irmã pagaram a minha ida, né? Não tinha um tostão. E eu já tinha feito fórmula nessa época. E estava com aquele cagaço pré-fórmula. Todo mundo já sentiu esse cagaço, né? Pós-fórmula? Todo mundo teve essa dor de barriga? Cagaço pós-fórmula? De tentar lançar e não ter coragem? E eu estava lá olhando para essa cena e eu falei assim, tudo isso aqui era o meu sonho, só que foi um sonho que não saiu do dinheiro do meu bolso, não fui eu que conquistei, não fui eu que paguei, não era o meu sonho, era uma singela doação da minha irmã e do meu cunhado para a família toda aí. E eu postei essa frase, essa foto na época, e eu postava as coisas, né, que eu estava indo nos eventos, e as pessoas associaram na hora. É isso aí, conseguiu, conquistou. E eu, cara, mó fraude da vida. Mó fraude. Mas aí eu sei que eu sentei numa cadeira, uma noite lá, não conseguia dormir, e comecei a escrever. E dali saiu meu primeiro e-book. Né, que foi um e-book que vendeu 15 mil
15 mil vendas. Pois é, velho, essa cara mesmo. 15 mil, velho. E eu falei assim, cara, só que eu vendia a R$19,90, mas tá bom, né? Pô, super bom. E eu comecei a entender que era possível fazer essas coisas. E aí, primeira lição que eu tirei aqui. Existiam 3 fatores que foram fundamentais. Permissão, decisão e disposição. Permissão. Antes de você fazer qualquer negócio, tem que se permitir a fazer. Às vezes a gente não se autoriza a ter sucesso. É muito louco isso. Mas algo trava a gente fica dando mais valor ao trava do que de fato que tem que fazer. Decisão. Cara, eu estava lá, eu olhei para aquilo e falei assim, putz, eu tive que tomar uma decisão de eu quero mudar, só que não adianta você tomar decisão se você não tiver a motivação, se você não tiver a disposição. Disposição significa ir lá e executar. Então, esse é o terceiro ponto. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes a gente fica patinando e não sai do lugar por conta da disposição, né? E a gente acaba perdendo a mão. E aí quando a gente estava falando agora pelo almoço, eu fiquei pensando, falei, porra, como que eu penso o negócio? E era isso que eu queria trazer para vocês, como eu penso o negócio. Então foi dali que surgiu. E aí quando eu converso com vocês nas consultorias, o que passa pela minha cabeça quando a gente está conversando? E eu procurei masterizar em alguns insights que eu acho que vai fazer sentido para vocês. Bom, primeira coisa quando a gente pensa em modelo de negócio, vocês vão ver essa imagem aqui, em qualquer lugar que você for. É o framework do Canva. Todo mundo já viu essa imagem? Sim ou não? Esse foi o primeiro livro que eu comprei, que é o Business Model Canvas. E basicamente, cara, o conceito é muito simples. É o que você faz, com quem que você vai trabalhar, o que você vai fazer para isso acontecer, quanto custa e quanto ganha dinheiro. Simples assim. Sempre que você for construir um negócio, tem que raciocinar dessa forma. O que você quer fazer, para quem você vai fazer, como que você vai entregar, a estrutura que você precisa para isso acontecer, quanto custa e quanto você vai ganhar. E aqui tem um lance que é muito importante, que são esse lance aqui, ó. Porque é aqui que a porca torce o rabo. Porque é aqui que a gente tem de fazer tudo sozinho, do lado de cá, que era a parte de operação. E às vezes a gente não tem o talento, às vezes a gente não tem a competência, às vezes a gente não tem a coisa para acontecer. E a gente fica dando murro em ponta de faca. Então hoje eu construo um negócio muito mais simples. Por quê? Porque eu tenho um insight, continuo entendendo o que eu vou entregar. Só que eu falo assim, cara, quem consegue fazer venda mais rápido? Quem consegue fazer melhor distribuição? Quem consegue fazer melhor organização tributária? E aí você consegue consolidar negócios mais rápidos. Então você não perde o core, mas você consegue ter velocidade. Qual que é o gargalo? Você vai precisar de margem. E as margens, na realidade, você tem que pensar nesse aspecto aqui. Porque aqui muitas vezes as pessoas encontram sócios. Não necessariamente você precisa de sócio na sua operação. Algumas coisas talvez, mas não necessariamente. Você pode ter bons parceiros que vão ganhar dinheiro com a operação, mas eles não são sócios. Pensa sobre isso. A gente é muito rápido para dizer, 20% de sociedade, 30% de sociedade. A gente é muito assim. O mercado digital tem muito disso. Eu não vejo com tão bons olhos. Tá? Toma cuidado com isso daí, porque depois lá na frente, essa sociedade ela acaba ficando cara. São 4 frentes que você tem que olhar o tempo todo. Primeiro, mercado. Antes de qualquer coisa, mercado. Você escolhe mercado antes. Aonde você quer atuar, com quem você quer atuar, o que você quer, para que lado está o cheiro. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente começa por produto. E a gente quer achar um mercado para o produto, e não o contrário. O conceito é mercado grande, encontra dor, ajusta produto. O produto, ele tem que atender demanda e necessidade. Demanda, tamanho, necessidade e dor. Junta as duas coisas, tem um produto que vai vender. Não vende de qualquer forma, ele precisa ter um modelo de venda, um modelo continuado de venda, um modelo retroalimentado de venda. Todo mundo aqui é muito bom de canal de venda. Quando a gente fala lançamento perpétuo, reunião secreta, webinar, tudo isso é canal de venda. As pessoas confundem canal de venda com modelo de negócio. E por último, o canal. Qual que é o canal que você vai trabalhar? Pesquisem por Bullseye, tá? Framework Bullseye, que eles sugerem 19 canais de vendas diferentes. Procura esses 19 e vê quais você aplica, tá? Qualquer busca você vai ver um monte de informação sobre isso daí. Não vou me alongar porque você vai fazer essa pesquisa e você vai ver que, podia estar utilizando coisas que não estou.
Bull see eyes. Bull, see de ver, eyes, né? Ok. Como se constrói negócio, tá? Qual que é a concepção de construção de negócio? Sempre dessa forma, insight e pesquisa. Insight e pesquisa. O que você pesquisa? Pesquisa mercado, tamanho de mercado, dor. Você tem que se munir de informação para ver o seguinte: tem cheiro de negócio? Tem cheiro? Será que faz sentido? Esses questionamentos, eles vão te gerar mais intuição. Confia nessas intuições. Porque quando você tem intuição, esse insight dessa intuição, às vezes você precisa de organização na sua intuição. Fazer a qualquer custo fica ruim. Depois, a gente vai para validação, MVP e produto. Esse desenvolvimento significa o seguinte: o que eu preciso validar? Faz sentido o que eu estou falando? Eu vou fazer um negócio com o Júnior. Júnior, eu vou fazer um negócio... Cara, o que você acha dessa ideia aqui? O que você acha disso? Eu mostro o protótipo do que eu estou pensando, o rabisco. E eu tento colocar a prova de um consumidor. Ele compraria? Ele usaria? Faz sentido? Não ter medo nem vergonha disso. Não fiquem com medo, tipo assim, vão roubar minha ideia. Tudo é muito pequeno para isso. Então, valida mais rápido. O MVP é a primeira versão, uma versão para você validar a experiência. Então, por exemplo, quero fazer eu quero colocar esse troço aqui. Cara, o que é o MVP? Como que eu vou trazer ele até aqui? Então, eu tenho curva, eu tenho que passar pela experiência de ver o negócio todo funcionando. Quando você não faz isso, na hora que a coisa acontece, você não tem referência. E aí a gente coloca o produto de fato no mercado. E a última parte é a parte de tração e escala. Todo mundo começa negócio pensando, como é que eu escalo o meu negócio? Só que o negócio não escala se não tiver canal de tração validado. E você não tem canal de tração validado se você não tem market fit, que é o quê? O produto conectado com o mercado. Se você não tiver o product market fit, ou seja, um produto alinhado com o mercado e sendo vendido, você não consegue colocar em canais de tração, que é onde você vai aumentar suas vendas. E aí você vai escalar a sua operação. Então, esse desordenamento da ordem das coisas, ele faz você ficar com muita ansiedade, com muita frustração e faz você perder a mão. Faz você ficar desesperado. Tipo, dá o passo maior que a perna. Não é sobre isso. É uma questão só de organização. Espera as coisas, né? Nem tudo foi feito para escalar. Às vezes, uma boa potencial de escala de um produto teu é você abrir mão de outro. Então, isso é inteligência da tua operação. Essa aqui era uma operação que eu tinha em 2014. Essa era a minha operação, eu e eu mesmo. Então, era da época que o infoprodutor fazia a copy, fazia o produto, fazia a gravação, fazia a edição, escrevia o e-mail, fazia tráfego, fazia o negócio todo. Mas essa operação era ultra lucrativa. Ultra lucrativa. Por quê? Ela fazia mais 100k mês com uma pessoa. Mas por quê? Porque eu tinha o mercado e o produto alinhado. Não era porque era bom pra caramba, não. É porque fez uma conexão validada. Então, às vezes, a gente fica buscando um monte de equipe para fazer 100k. A conta não fecha. Tá? A conta não fecha. Então, às vezes, está faltando você trabalhar um pouco mais inteligente do que colocar mais gente para trabalhar. Outra coisa importante quando a gente for fazer qualquer tipo de modelo de negócio. Visão, coragem, competência. Por que visão? Você tem que enxergar aquilo que as pessoas não estão vendo. Segundo, coragem. Você vai ter que enfrentar situações que talvez você não tenha vivido antes. E principalmente a competência, que é para executar. Quando eu não tenho, eu contrato. E aí você tem que analisar quem é que eu trago de fato. Quem é que vai somar nas coisas. E aqui na competência, sempre tem a competência sênior. Todo negócio novo precisa de competência sênior. Ou seja, tem que ser gente que já fez aquilo. Não adianta você começar a empreender um troço e você trazer um monte de júnior, pessoa que você tem que ficar treinando. Não adianta. Vai dar dor de cabeça, vai demorar, não vai rolar, você vai ficar irritado, não vai funcionar. Então, um sênior resolve um negócio muito mais rápido. Resolve um negócio muito mais rápido. Aquilo que se demoraria 3 meses, o sênior resolve numa tarde. O sênior, ele tem uma habilidade não de resolver o problema. Presta atenção nisso. Ele cria mecanismos de resolução de problema que qualquer júnior consegue executar. Entende a diferença? Não sou eu que estou indo lá e resolvo. Eu construo um mecanismo que qualquer um vai poder operar depois.
O sênior faz isso, o júnior nunca vai conseguir. Ele não vai nem chegar nesse nível de raciocínio. Por isso, você precisa desses caras mais sêniors. Bom, as 2 lições. Então, conceitualmente, é assim que eu penso, beleza? Os 2 aprendizados que eu quero compartilhar com vocês, essas 2 lições. Primeiro, sucesso não aceita gente fraca e colecionadora de migalhas. O tempo todo dá aquele desespero de, meu, o negócio não está indo, pô, o negócio não está indo, o negócio não está indo. Cara, ninguém se conecta com gente que está assim. Não adianta. Então, mesmo que não estiver bem, fala que tá. Como é que você está, Douglas? Poderoso. Mas, e a real, como é que tá? Você entendeu? Porque não dá, velho. Porque a grande maioria das pessoas não tá numa boa. E a primeira coisa que ela precisa é conectar com alguém que também não tá. Cara, não tem nada coisa mais gostosa de fazer fofoca e falar mal dos outros, não é? Então é isso aí, velho. As pessoas buscam isso. Então toma cuidado com isso aí. Segundo ponto. Produto não é negócio. Eu descobri isso na semana seguinte que eu fiz meu primeiro lançamento. Por quê? Eu fiz o lançamento, todo aquele rolê de lançamento, puta coisa acontece, cara, faturou, fez 100k em 7 dias, cara, tô rico, maravilhoso. Ok, agora o que eu tinha que fazer? Entregar. E não entraria mais dinheiro. Porque era numa época que a gente não pensava negócio, a gente pensava produto. Então, às vezes, você fica batendo a cabeça entre produto e canal de venda, produto e canal de venda, produto e canal de venda. E isso não é o teu negócio. Então, você perde um tempo extremamente valioso. Então, o produto não é o negócio. O negócio tem uma série de produtos. Então, o negócio, ele envolve muito mais coisa, inclusive a parte tributária. Outro conceito que eu não sei que vocês têm na cabeça de não considerar dessa forma. ROI não é ROAS. Todo mundo arrota. Tive um ROI de 10. O cacete. Então, entendam o que é ROI e entendam o que é ROAS. O ROI você tem que considerar todos os seus custos que você investiu para gerar aquele faturamento. Então, a tua equipe, ela entra no ROI. As pessoas entram no ROI. O custo operacional, ele entra no ROI. Então, toma cuidado, porque às vezes você fica trocando os números e você tem uma falsa ilusão que o negócio está indo bem. E quando você vai ver o frigir dos ovos, cara, não é bem isso aí não. Entende o ROI depois dos impostos. Aí você vai se assustar. Aí você vai, opa, pera um pouquinho. Deixa eu tomar conta disso aqui. E isso eu sempre fui muito chato. Por quê? Porque teve uma época que a gente contratou uma equipe e, cara, os caras arrotavam o ROI. Eu falei assim, não, cara, não é possível. Eu fazia o negócio direitinho, não dava isso aí. E o resultado sobrava mais dinheiro. Não é possível, não é possível. E aí, quando eu fui ver, a premissa era diferente. Então, eu estava calculando o ROI em cima com os custos e as pessoas estavam calculando o ROI somente com a parte de advertising. Não adianta, isso aqui é para os estudantes e para os caras que são muito especialistas. Muito conteúdo não resolve, tá? Você precisa ter gente comprando. Então, você ter muito dedo no produto para colocar no mercado à prova, você não sabe se alguém vai comprar ou não. O tempo não volta nesses pontos. Então, procurem lançar mais rápido produtos, às vezes tickets menores, às vezes até gratuito para você entender se o perfil do consumidor, ele existe a dor e você consegue fazer uso, mas não prolonga muito. Você precisa encontrar comprador, você não precisa encontrar lead. Então, são conceitos importantes da gente na cabeça. Isso é uma coisa que eu sempre fazia. Cara, antes de escrever qualquer coisa, antes de gravar qualquer coisa, eu construía lançamento sem produto para saber se fazia sentido vender o produto. Siga isso. Não estou falando para você fazer 100% da sua operação dessa forma, mas quando você tem o seu insight, coloca no mercado antes de você produzir. Porque às vezes não dá rolê, não dá liga. E aí você perdeu o tempo de produção. E hoje custa caro. Construa ecossistema retroalimentado. Isso foi o que sempre virou meu jogo. Então eu tinha o e-book, que hoje o pessoal chama de esteira. Eu não considero esteira, porque a gente tem que cruzar. Esteira a gente está indo. Quando eu penso em ecossistema, o cara está circulando. E ele recompra dentro do ecossistema. Então tinha esse e-book, tinha evento, mastermind, modelo de negócios, eventos, cursos maiores, cursos menores, curso para equipe. É muito importante quando você trabalha com B2B, você ter uma camada de conteúdo, educação para a equipe, você resolve um problema do teu cliente.
Então, um cliente que te compra um treinamento de R$1.000, R$2.000, R$3.000, dentro dele, ele pode crescer 10 vezes mais, sem você vender um produto mais caro para ele. Então, o conceito de você vender mais caro para a mesma pessoa, não necessariamente é o mais lucrativo. Porque na hora que eu vendo mais caro para aquela pessoa, ela comprou só mais uma coisa minha, ela me deu muito mais dinheiro e começa a exigir muito mais de mim. Quando eu entendo qual que é a equipe dela, a operação dela, eu começo a desenvolver solução para a operação dela. Então é como se eu entrasse no organograma dela. Cara, olha para o organograma do teu cliente. Constrói produto para o organograma do seu cliente. Você vai perceber o quanto de volume de dinheiro que vai entrar sem você fazer nenhum tipo de esforço. Porque aí você deixou de ter que vender para ele e começou a explicar para ele o que ele tem que fazer para a equipe dele, com o produto que você tem. Ele passa a ser o seu vendedor. Ele passa a ser o seu facilitador. Isso é fundamental. E outra coisa que eu sempre conectei, sempre, desde o primeiro dia, é um SaaS na operação. Tenha um SaaS conectado na operação. Traga pela educação, mantenha pela solução. Se eu estou dando curso de marketing, eu vendo ferramenta de página. Se eu estou dando curso de automação, eu vendo ferramenta de automação. Tem que ter um SaaS. O SaaS ele tem um lifetime value de mais ou menos 8 meses. De 8 a 16 vezes você resolve o problema da pessoa. Então, muitas vezes, ao longo do tempo, você dobra o ticket desse teu cliente, o ARPU, que é esse conceito que eu quero que vocês procurem ARPU, tá? ARPU é o valor que a pessoa deixa em caixa, tirando o CAC. Às vezes, o valor do ARPU dobra ou triplica se você conectar soluções que a pessoa vai comprar regularmente, como assinatura. Assinatura não é curso que você vende todos os meses. Tira isso da cabeça, certo? Mas não, vamos ser sinceros. Extraia o lucro para o seu negócio, para o seu bolso. Cresça, fique rico, enriqueça. A tua empresa ela serve para isso. Né? O João fala que tem 3 coisas que acontecem numa empresa. Ela foi feita para ser vendida, para ser falida ou para ser dada. Então, enquanto ela está ativa, ela tem que gerar dividendo. Quais são as empresas que mais recebem, são vendidas na bolsa? As que geram mais dividendos. O que são dividendos? Dividendos é o lucro do negócio. Ou seja, são as mais desejadas. Tem um conceito que eu chamo de MVP Always, né? Cara, o tempo todo você tem que inventar coisa. Você tem que acompanhar o mercado. A gente fez um lançamento eu estava em Balneário, porque eu fui para lá porque teve um evento de 3.500 pessoas. A gente vendeu os tickets pela Blitz. E aí, numa conversa, né? Quando eles começaram a fazer o evento, eu falei assim, cara, qual que é o tamanho desse evento? Aí falaram que é 3.500 pessoas. Aí eu fiquei pensando, como é que vocês vão fazer o acesso, o check-in e tal? E ela falou, não, a gente tem a lista e tal. Aí tem o pessoal que é voluntário, fica lá com a lista, com os nomes. Mas nem fudendo. Não é possível. Enfim, a gente desenvolveu, acho que em 3 semanas, deu umas 4 semanas, um mecanismo em que, no aplicativo do infoprodutor, então ainda não está liberado para o mercado, vai liberar, acho que a partir dessa semana, você habilita a equipe que ela pode fazer o check-in, lendo o QR Code do ingresso do cliente. Então assim, surgiu, isso é o MVP Always. Aí eu fui para lá para acompanhar, né, como é que ia ser, cara, não teve fila. Não teve fila. Porque, tipo, todos os funcionários estavam com o QR Code, batiam o QR Code, não tinha fila. O pessoal chegava, mostrava, virou tipo, não é nem do aeroporto, né, porque do aeroporto ainda tem fila. Não tem fila, tipo, não tinha fila. Então, assim, foi muito legal, mas o conceito é de MVP Always. Cadê o Daniel Delgado? Tá aí? Não, né? Cara, oi? Então, deixa ele lá. Então, deixa ele lá, é bom. Porque ele tá vindo para a Blitz com toda a operação. E aí ele tinha um negócio que ele precisava, que era o Pix, assim, depois do pagamento, virar página automática. A gente não tinha isso. E aí, cara, a gente virou 2 noites lá, inteiras, para deixar pronto. Tipo, ele pediu isso na sexta-feira, na segunda estava rodando. Porque era um fator determinante para ele migrar. Eu falei assim, cara, beleza. Então, assim, a cabeça, ela tem que ser assim. Tá? Ela tem que ser assim. Always, o tempo todo. Foi.
Às vezes a gente fala assim, será que vende, será que não vende? Cara, primeiro, deixa isso aí mais leve, tá? Vender e comprar é algo do ser humano. A gente compra e vende o tempo todo, compra e vende o tempo todo. Então, quem ainda fica traumatizado com, pô, será que o pessoal vai comprar? Pô, será que eu falo preço? Pô, será que está muito caro? Será que está muito barato? Será que eu consigo falar? Putz, será que eu aperto o pitch? Não aperto, eu sou muito fofo. Né? É um leão quando está falando conteúdo, mas é um gatinho quando está vendendo. Né? Tá bonito. Sabe o que eu te chamo, né? É bem assim, né? A gente é o leão quando está dando conteúdo e um gatinho quando vai fazer o pitch. Então, acaba só o espirro no pitch. Então, não, velho, é assim mesmo, cara. Você tem que ajudar o cara, porque o mundo, ele tem muito mais bunda mole. Então, a gente tem que estar numa posição que a gente não é o bunda mole da negociação. A gente conduz, né? Qualquer um de vocês é o alfa da relação comercial. Então, quem é que manda no jogo é você. Então, você conduz. Então, se você que está vendendo, a outra pessoa só tem que fazer outra coisa, que é a parte dela, que é comprar. Isso, se tem uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, é isso aqui. Escala, margem e recorrência. O negócio, ele só é bom quando você encontra essas 3 variáveis. E ele é melhor ainda quando você replica para outros mercados. Pega o que você faz hoje e vê quais outros mercados você pode executar exatamente a mesma coisa. Não custa nada. Você tem uma operação que roda tráfego. Cara, abre um espaço de serviço de tráfego. Puta, você manja de automação. Abre serviço de automação. Cria mais mecanismos que você replica aquilo que você já tem. É impossível que você tenha o seu tempo todo tomado. Que não seja capaz de você ampliar mais sua operação fazendo exatamente a mesma coisa. Quanto mais você faz aquilo, menos tempo você precisa para fazer aquilo. Então, o que eu demorava para fazer, o que eu demoro para fazer 10 horas para um, para eu fazer para 2 vai demorar 11, não vou precisar de 20. Então, quanto mais mecanismos replicáveis você tiver, mais negócio vai ser. A recorrência, ela não está relacionada ao quanto que as pessoas compram. Está relacionado ao quanto a pessoa usa. Então, o teu desafio de recorrência não é a pessoa pagar, é a pessoa usar. Se você tem área de membros com conteúdo, se o cara não está acessando, ele vai cancelar. Então, o teu objetivo não é fazer um trabalho de recuperação de vendas, é um trabalho de adoção de uso. Adoção. Então, quando a gente pensa em onboard, o onboard normalmente é para a pessoa saber o que ela está fazendo. Mas o conceito do onboard, ele tem o princípio de você promover a adoção. Eu preciso comprar e usar. O Thales começou a fazer isso já tem algum tempo, que é, o cara compra o meteórico, aí ele entra num rolê com alguém, com consultoria, com o caralho, não sei o que lá. Para quê? Para o cara usar. Se não tem uso, não tem continuidade. Tudo é assim. Todos os nossos relacionamentos são assim. Se você não estimula a sua amizade, a amizade se esvai. Se você não se mantém os seus amigos, eles se esvão. A família, mesma coisa. Marido, mulher, mesma coisa. Então, essa é a recorrência. E a margem? Pensa sempre na margem, não como o ROAS, mas pensa na margem do negócio. Quanto que sobra? Tem que sobrar dinheiro. Porque, às vezes, o número bonito é de 50%, mas quando você tira todos os custos, sobrou 7, 8, 10. Então, se tem 10% de sobra, então você precisa raciocinar aonde eu estou perdendo dinheiro, onde que eu poderia economizar mais, onde que eu estou tendo pouca eficiência. E apertar aquele parafuso. Uma operação rodando, você precisa de parafusos sendo apertados. Então, o teu olhar de otimização, ele precisa ser parafusos sendo apertados. Onde que eu posso apertar? Cara, o que você falou aqui, colocou 10% a mais no bolso de todo mundo, de lucro. Então, se ela colocou 10% a mais de lucro no teu bolso, ela aumentou o seu lucro em 100%. Você entendeu? Você está sobrando 10, ela conseguiu economizar mais 12, né, que você falou? 12. É dinheiro. E esse é o dinheiro que te enriquece. Pensa sobre isso. Tem uma coisa chamada Unit Economics. Unit Economics são os números que você precisa ter
claros no seu negócio. Tem um número final para você entender se você está em crescimento ou não, que é a relação CAC-LTV. Então você tem que buscar uma relação CAC-LTV de 5. Significa que você está em franco crescimento. Se você tem entre 3 e 5, está um crescimento contínuo. Se ele está entre 1 e 3, você só está crescendo um pouquinho. Pouquinho. Se está abaixo de 1, essa relação, você não está crescendo. Por que é importante isso? Porque esse número, ele precisa ser visto a cada 3 meses, a cada 6 meses e a cada ano. Não é que é ou uma coisa ou outra, não, todas elas. O mês ele varia muito de um mês para o outro. Então procura ter recortes, muitas vezes trimestrais. Esses números, eles são resultado final de todos os seus números de operação, mas eles precisam estar na tua cabeça. Então, isso vai ajudar você a saber se... Tem um amigo meu, vocês devem conhecer o Denner, que ele é da V4. Ele é o fundador. Ele, quando ele vinha para São Paulo, ficava em casa, a gente falava muito, e ele era muito louco. Aí teve um dia, quando foi pré-pandemia, ele falou, velho, só tem um jeito de... Porque ele teve 45% dos contratos cancelados, né? Em março, em abril, 45%. Aí ele falou, Croco, estou pensando em fazer uma loucura. O que foi? Presta atenção, qual que é a única maneira de passar pela pandemia? Uma tormenta. Qual que é a única forma de você passar num mar com tormenta? Você consegue passar com um barquinho? Não. Você consegue trazer com um navio, um transatlântico. Então eu tenho que transformar minha operação num transatlântico. Ele já tinha canais de vendas validados. Ele só não tinha culhão para bancar a força de tração. Ele vendeu tudo que ele tinha, tomou todos os créditos que ele podia e colocou dinheiro no negócio. Então ele foi crescendo de 6 em 6 dígitos, enfim, hoje eles estão fazendo 200 milhões ano. Mais uma coisa que aconteceu em 2 anos. Mas por quê? Porque ele já tinha esse número aqui, maior. Então na hora que ele soube esse número, ele podia vender, ele podia tomar crédito, ele podia fazer o que for. Porque as pessoas iam colocar dinheiro porque o retorno estava validado. Não era só o produto, era o mecanismo todo. Então esse número é importante. Pô, vale a pena investir no seu negócio? Eu vi algumas pessoas falando, eu estou sem dinheiro para colocar aqui tráfego e tal. Cara, mostra o número, esses números. Esses números dão segurança. Porque para você chegar neles, você tem que fazer muita coisa para chegar nesses números. Então o teu controle está acontecendo. E para fechar, é muito caro ser pobre solitário. É muito caro ser pobre solitário. Então, às vezes, a gente fica aquela coisa, puta, estou sem dinheiro, estou sem grana, estou apertado, sei o que lá. Cara, não se isola, velho. Não se isola. Liga, chama o cara, troca uma ideia. Cara, várias vezes. Ligava para vários caras e falava assim, cara, vamos trocar uma ideia? E fica lá 1 hora, 2 horas. Às vezes é isso que a gente precisa para oxigenar. Então a gente está num grupo que é um grupo poderoso, ele é um grupo que tem pessoas boas, são pessoas do bem. Então procura utilizar mais essa força do grupo nesse sentido. Porque os negócios eles vão diminuindo conforme a gente vai se afastando também. Porque cansa, né? Fala real, cansa pra cacete, velho. Porra, quem que já não virou noites e noites? Todo mundo já virou noite e noite. Cansa. Mas se olha pro lado, tem outro cara acordado também de noite. Entendeu? Chama ele para uma conversa. Você pagou aí? Você me zoou aí ou não? Obrigado, viu? Agora que a parte, como diz a Letícia, frase forte, né? Para a gente terminar. Então, porque eu trouxe esses conceitos todos para vocês. Obrigado, hein? Vocês são... Não, tá tudo certo. Eu trouxe conceitos para vocês porque é justamente assim, né, que eu procuro... Peraí. Foi o Croco que bateu essa foto. Foi? Vai lá. Aí. Cadê? Volta um. Pronto, bugou o rolê, né? Beleza, aqui. Tá ótimo. Então, às vezes é isso aqui, né? São 2 perguntas que a gente tem que se fazer
nessas horas. Primeiro do que a gente tem medo. Quando a gente entende do que a gente tem medo no crescimento, a gente toma posse dele. E aí a gente faz o que a gente quiser com ele. Isso é muito louco. Se eu não sei, se eu evito, é ruim. A conversa dura, às vezes é porque eu tenho medo. Às vezes investir um pouco mais, eu tenho medo. Às vezes dizer não, eu tenho medo. É muito louco isso. Mas faz uma reflexão. Se você tivesse coragem, mais coragem, o que você faria no seu negócio? Hoje, se você tivesse a coragem que você gostaria de ter, o que você faria no seu negócio? Sem limites, o que você faria? E a outra pergunta é, o que você deixaria de fazer no seu negócio se você tivesse coragem? Reflete sobre isso. Porque às vezes é essa dúvida, né, que a gente faz a gente não ter o que a gente precisa. Né? E por que você tem medo disso? Né? O que pior pode acontecer ou o que de melhor pode acontecer? Então eu quero trazer vocês para essa reflexão. Qual que era o medo que eu tinha? Era isso aqui. Esse era o meu trauma. Esse era o meu trauma. E como que a gente faz? A gente toma ele pra gente. E a gente escolhe o que a gente quer fazer. Aí olha que fofa. Olha que fofa. Primeiro evento da minha filha foi junto comigo como participante. Olha o que ela escreve. A lição, o insight que ela teve do cara que estava palestrando. Colocar o conhecimento em prática. Opa! Fofa demais, né? E aí, cara, era esse meu medo. Tipo assim, será que ela vai conseguir? Conseguiu. E tá aí. Beleza? Pra gente encerrar, a gente tem um presente pra vocês. Para tudo! Temos um presente pra vocês. Boa! Temos um presente pra Eu vocês. duvido muito que alguém não tenha gostado da palestra, mas se não gostou, agora vai gostar. Galera, vou interromper aqui. Tá bom. Vou interromper. Cara, para quem chegou agora, a BlitzPay patrocina o Elite. E eu nem queria patrocinadores aqui no Elite, nunca teve. Eu tive que ir na tua casa. Aí ele foi na minha casa, estava no sabático, e ele disse, cara, eu quero ajudar a você realizar esse sonho, eu quero patrocinar. Eu disse, cara, eu não abriria isso para ninguém, mas é o Croco mesmo. O Croco está com a gente desde sempre, o Elite sempre foi... Como é que fala não? Como é que fala não? Então ele está patrocinando a gente, e é massa, né? Porque assim, a primeira vez que ele nos deu um presente, o Croco e a Blitz nos energizou. Quem ganhou, ganhou. Quem foi na confraria ganhou. E olha como é bom o troço, tá todo mundo usando e funciona. Aliás, o melhor powerbank que eu já vi, cara. Ele não comprou na China esse negócio, veio da Alemanha. Eu não sei. Então a Blitz nos energizou, depois a Blitz nos hidratou, que não é qualquer garrafinha, era personalizada, eu escrevi a frase que eu quisesse aqui, meu nome, top. E agora a Blitz vou deixar ele dizer. Pronto. Como a gente vai entrar no inverno, não quero que vocês passem frio. Cadê minhas assistentes, minhas croquetes? As minhas croquetes. Então, tá com nome, tá nomeado. Esse é o meu. Que não saiam briga entre meninos e meninas. Eu particularmente gostei do das meninas. Né? Então tem um presente para vocês. Espero que vocês curtam, usem, publiquem, prestigiem. E acho que é isso aí. Turma! Vamos perguntas? Vamos aproveitar enquanto vocês vão recebendo aí. Ninguém nem sabe o que é ainda. Que Ninguém sabe o que é. Deve ser um cobertor, né? Porque é para esquentar a galera. E eu vou te falar que é top. É top. É top. Mal 10 vezes. É top. Para alguns de vocês, os novatos, tem duas coisas aí. Tem também a camisa do Elite. Essa é nossa, porque todo mundo que entra ganha a camisa. Mas o da Blitz está aí junto. Legal? Uau! Fardamento oficial. Aí. Quem tem alguma pergunta para o Croco? Quiser aproveitar agora esse momento, antes da gente liberar? Tem? Então, pegar o microfone aqui rapidinho. Gostaram? Microfone. Muito bem, muito bem, muito bem.
A listinha que estava com o número de vocês foi a oficial, hein? Então quem... Ó, chegou junto com a pergunta, tá vendo? Ó. Que legal. Gostaram? Rumo ao Top. topo. Ó, Show. Pergunta, Croco, pergunta. Pergunta. Com todo respeito aos outros alunos, eu acredito que você tem a mente mais acelerada e rápida e assertiva. Tá? Então, toda vez que eu preciso de ajuda, sempre estou acionando você. E como você tem essa mente, a minha pergunta é, qual a maior tendência do mundo digital daqui para frente? Maior tendência? É. Inteligência artificial, sem Pronto. dúvida. Vocês precisam colocar inteligência artificial na tua operação. Tipo, qualquer operação sem inteligência artificial... Qualquer operação que em um ano não esteja baseada em inteligência artificial, ela está extremamente obsoleta. Inteligência artificial não é você ir lá no chat GPT e escrever um troçozinho, não. Não. Construam todos os seus assistentes. Então, a gente está desenvolvendo uma solução, a parte que ela vai desenvolver, são várias tarefas. Então, tudo que for tarefa, você precisa colocar. E aí, mano? Ficou top, hein? Muito bom, hein? Curti. Vou colocar a minha também. Tá, mas é inteligência artificial, sem dúvida. E aí, aplicado a tudo, né? Aplicado tanto a SaaS, a conteúdo, a suporte, a atendimento, a solução, a insight, a modelagem, tudo. Tá? A cabeça é uma cabeça IA. Top. Voltou. Muito bom. Bom, tem mais algumas coisas para falar sobre a Blitz. Não tem pitch não para vocês, só tem coisa boa. Galera, tá acabando um prazo. Para quem não sabe, a Blitz... Tá saindo o áudio aí? Oi, tá. Para quem não sabe, a Blitz fez uma negociação especial para o Elite. Por 60 dias, seus primeiros 60 dias na Blitz, quem é do Elite paga uma taxa de 2,99%. Vocês já sabem disso, não tem novidade, a não ser a galera que chegou depois, né? E depois passa para 5%. Então, tipo assim, as negociações que os big players têm, depois de muitos anos rodando, você já tem na saída com a Blitz. Só que está acabando o prazo dessa condição de 2,99. Olhem os crachás de vocês, por favor. Vocês estão vendo que tem um QR Code? O QR Code, galera, é para agir agora. Esse QR Code tem o link, onde você cadastra e tem esse acesso a esse recurso, a essa condição. Você não precisa começar a usar a Blitz agora, mas se você um dia quiser usar a 2,99, você precisa fazer o cadastro hoje, porque até amanhã esse link não vai mais existir, tá bom? Essa condição feita para o Elite, ela vai esgotar. Então faz o teu cadastro aí, e no dia que você for ativar o seu primeiro produto avisa e você vai ter o 2,99. Vocês, ok? Entenderam? Beleza? Dúvidas? Façam esse cadastro. Acho que o segundo ponto é da consultoria. Aí pode falar. Eu tinha feito combinado com o Thales de abrir minha agenda para uma consultoria individual para todo mundo, né? Então o pessoal vai lá, agenda, a gente troca uma ideia. Acho que todas as pessoas que a gente conversou foi bom. Pelo menos para mim foi bom e a percepção que tive foi boa. Quem fez aí a consultoria com o grupo? Quem que fez aí? Foi bom? Foi bom? Top. Porque é muito focado no teu negócio, eu trago todos esses conceitos. Acho que quem participou, acho que sentiu, né? A essência de como a gente olha justamente para isso aqui. Então é para ajudar mesmo que você não rode na Blitz, mesmo que você não venda por lá, é a minha maneira de contribuir para o grupo e é a minha maneira também de gerar valor para vocês e vocês ficarem em débito comigo. Né? Gatilho da sinceridade. E eu sei que na hora que você fala assim, porra, eu vou lá, né? Aí tipo, vai começando a ficar inevitável. Beleza? Oi. Vou falar uma coisa que aconteceu por sua causa no dia que nós falamos na consultoria foi rápido. Você sabe que eu ia fazer aquele evento em Manaus e por causa do tempo muito rápido que a gente se conheceu. E eu consegui resolver seu problema agora, tá vendo? Não, mas teve outra coisa que você falou na consultoria, no dia que falou comigo. Que a gente acabou decidindo, cara, vamos deixar pra. Estava muito em cima, né? E tinha a questão dos ingressos que Sim. a gente fez notícia que você resolveu. Aham. Mas, gente, ele disse uma frase pra mim. Faz esse evento, pega todo mundo, joga numa comunidade. Tá com 400 pessoas na comunidade. Obrigado. Top. Só que eu não ia fazer. Eu resolvi fazer no meio do evento, de palestrantes no palco, eu vou fazer esse evento. Boa. É isso aí. É isso.
Show de bola. Foi nessa consultoria, obrigado. É isso. Fechou? Sim, senhor. Então, palmas para Júnior Croco.